E aí pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer esse banner aqui, desde o processo de concepção até o processo de criação, onde eu achei as imagens, como que eu fiz a composição do banner, a fonte, o que eu estava pensando na hora de desenvolver, e apesar de ser algo bem simples, eu acredito que você entendendo como que foi a composição dele e o contexto que eu pensei para desenvolver, você vai conseguir desenvolver algo bem legal para a tua empresa ou para o lugar onde você trabalha, e também vai aprender. Eu só utilizei softwares livres para fazer ele, então não tem desculpa para você não começar a tentar desenvolvê-lo. Aqui um contexto bem rápido que eu pensei na hora de desenvolver. O tipo de mídia é um banner, o público-alvo é mulheres entre 18 e 45 anos, não que não possa servir também para homens, mas mais para esse tipo de público. A resolução é Full HD, pode rodar um monitor ou então um site com um pouco de adaptação. E o processo criativo. Na composição foram 4 partes principais, que é o background, o pattern, a mask e o man, que na verdade o background é só um fundo, o padrão geométrico é para dar uma quebrada no fundo, a máscara é para mudar a tonalidade e a cor, e o main é o conteúdo principal que vai chamar a atenção do usuário. O próximo passo é fazer o download das imagens, então fui no site pixabay.com, que é um site de imagens gratuitas, vai lá, usa, e pesquisei mulher fitness, se não me engano. A ideia era achar uma mulher fitness, porém eu precisava que tivesse um background bem simples e não tivesse cabelo esvoaçando, porque isso dificulta muito na hora do recorte e eu não queria perder muito tempo fazendo o recorte dessa imagem. Primeiro que eu achei com os requisitos, fui lá, baixei e vamos para a próxima. A próxima imagem é o background, e sobre ele não tem muito o que falar, a não ser que tem que ser simples o suficiente para não chamar a atenção do usuário e tirar a atenção do conteúdo principal, porém eu não gosto quando é uma cor sólida. Eu acho que fica meio pobre o conteúdo quando você coloca o background com uma cor sólida, então a minha ideia é que fosse rosa, que é uma cor mais associada ao feminino, e que tivesse pelo menos um gradiente ou então um padrão geométrico. Primeiro que eu achei assim, baixei. Apesar de no banner já ter um padrão em linhas, que até não sei por que me lembrava um cabelo, eu decidi que seria interessante ter mais um padrão para tirar um pouco da monotonia que poderia ter no banner. Então ali eu pesquisei no Pixabay sobre padrões, cores, espectro de cores, e veio esse aqui. E eu decidi testar para ver como que ficaria na composição geral do banner. Então baixei ele ali e daí vamos para a próxima. Nessa etapa eu vou fazer o recorte da imagem da modelo para poder utilizar o nosso banner sem nenhum fundo, sem nada que atrapalhe. Estou utilizando o software Inkscape, que é um software gratuito open source de vetorização. E a técnica que eu escolhi para fazer esse recorte de fundo é justamente uma técnica com vetor, que você manualmente desenha um vetor no contorno da imagem que você quer recortar, tirar o fundo, e depois aplica um clip, um corte ali, e consegue obter a imagem sem o fundo. Existem diversas técnicas para você remover fundo de imagens, cada uma é indicada para tipos diferentes de imagem. Nessa imagem que eu fiz se adapta bem esse tipo de corte, porém em outras imagens pode ser que não se adapte. Por exemplo, se tiver cabelo esvoaçando, se tiver detalhes muito pequenos, pode ficar inviável você utilizar essa técnica. Então o ideal é que você selecione bem a imagem, ou então se tiver que usar uma imagem específica, veja qual técnica se adapta melhor ao recorte. Enquanto eu estou fazendo o recorte ali, eu vou falar um pouco mais sobre o processo criativo do banner e sobre a composição dele. Acredito que não tenha ficado bem claro isso no começo do vídeo, então aqui eu acho um momento bem interessante para falar sobre isso. Se não quiser ouvir, é só pular para frente, que daí a gente vai para as próximas etapas do processo, mas eu acho que é bem interessante você entender mais ou menos o que eu estava pensando na hora de começar a fazer a imagem e a composição dela. Você tem que ter em mente que esse conteúdo, o objetivo dele não é divulgar uma academia ou uma marca específica. Ele está muito mais atrelado a algum aluno que já conhece, por exemplo, já frequenta aquela academia, e isso aqui vai estar no ambiente da academia. Então por isso eu não preciso criar algo para divulgar essa academia, porque a pessoa já está lá. O nosso objetivo aqui é outro, é criar um vínculo entre o aluno e a academia, entre a marca e o cliente. É esse o objetivo. Por isso, quando vocês forem fazer esse conteúdo, qualquer tipo de conteúdo, que seja para design, para divulgação, você tem que ter em mente duas coisas: que vocês precisam saber o público-alvo de vocês e o objetivo que vocês têm com aquilo. Nesse caso, eu já especifiquei que o público-alvo era mulheres de 18 a 45 anos, principalmente mulheres, porque não só elas,
e que o objetivo é criar um vínculo entre a instituição e o cliente. É isso. A partir desse contexto, fica muito mais fácil eu definir o que eu vou fazer, porque eu tenho o conteúdo principal, que é onde realmente vai ser passado o meu objetivo e eu vou atingir o público-alvo, e o resto vai ser só composição para isso. Não que o plano de fundo não deva condizer com o conteúdo principal que você está passando, deve condizer, deve ter uma cor coerente. O padrão geométrico que você vai utilizar, né, que foram que eu dividi: background, pattern, que seria um padrão geométrico, uma máscara e o conteúdo principal, né, foram esses 4 pontos que eu dividi. Tudo eles tem que condizer com aquele público-alvo que você está tentando atingir, com o objetivo que você está tentando atingir. Porém, o background, o padrão geométrico e a máscara em si, elas são mais preenchimento do que conteúdo em si. Então, quando a pessoa olhar para o teu banner, o que ela tem que ver primeiro é o conteúdo. O conteúdo principal, é aquilo que vai atingir o objetivo. O background e o padrão geométrico, eles são preenchimento. O background é cor de preenchimento, basicamente. Pode utilizar um padrão geométrico também no background, caso o padrão geométrico que você vai utilizar seja muito simples. Mas a ideia deles é que quando a pessoa olha o conteúdo principal, não fique faltando nada, esteja tudo preenchido, tudo esteja coerente, tenha conteúdo em todo lugar que você vê. Lógico que tem designs mais cleans, né, mais limpos, que o objetivo é justamente o contrário disso. Você ter espaços vazios para deixar algo mais clean. Mas nesse contexto nosso, o objetivo é justamente a pessoa ter preenchimento visual. Não tem um conteúdo em si, é só o preenchimento visual. Assim a pessoa fica mais confortável vendo o conteúdo. Mas ela em si não vai reparar muito no teu background, não vai reparar muito no teu padrão geométrico. E fora que para fazer animações, quando você vai fazer um banner animado, esse background e esse padrão geométrico, eles são ótimos pontos para você animar. Porque como eles não são o objeto de olhar da pessoa, você animar eles acaba ficando um pouco mais... dando um pouco mais de dinamicidade, se é que existe essa palavra, para o teu banner. Agora o próximo passo é fazer a alteração do tamanho das imagens para elas se encaixarem no padrão do nosso projeto, que é o Full HD. Então o meu único objetivo aí é deixar elas em 1920 por 1080p. Isso é uma coisa bem tranquila, elas estão em vetor. A única coisa que tem que tomar cuidado é para não deixar elas distorcidas, porque isso acaba ficando meio feio no projeto. Outra coisa também que eu precisei fazer aí foi converter elas para PNG, para uma imagem de vetor para uma imagem fixa, né? Para evitar que o projeto ficasse muito pesado de trabalhar. Porque se eu deixasse elas com vetores, como vetores iam ficar bem pesadas e bem ruim de trabalhar. Agora na parte final de criação é basicamente um copia e cola do que eu já fiz anteriormente e fazendo adaptações para ver o que fica melhor. Adaptei resoluções, fiz todas as configurações iniciais ali no Inkscape e eu vou trabalhando em cima daquilo que eu estou construindo para ver o que vai ficando melhor. A única diferença, na verdade, que a gente vai fazer aqui vai ser da máscara agora, que a gente vai aplicar em cima do background e do padrão geométrico e ver qual máscara fica melhor. Lembrando, se for uma cor cinza, você escurece um pouco o tom do teu background e do teu padrão geométrico. Se for uma cor mais branca, você enclarece um pouco, e se você mudar a cor da tua máscara, você muda a cor do teu projeto. Então só tome cuidado para isso, caso vocês queiram mudar tom ou mudar a cor. E assim, não tem muito segredo. Aí é você ir testando combinações e vendo o que fica melhor. Às vezes, numa dessas é necessário você trocar algum fundo, trocar um padrão geométrico, trocar uma foto da modelo para uma que se encaixe melhor. Mas de resto é você tentando e testando possibilidades. Ali o texto também eu testei alguns outros e vi que esse daqui era o que se adaptava melhor ao projeto. Aí no meio da construção do banner eu lembrei que não tinha uma fonte decente que eu poderia utilizar, então fica aí mais uma dica para vocês. O site Google Fonts, ele tem várias fontes que você pode utilizar gratuitamente. É só ir lá, digitar o texto que vocês têm em mente e procurar uma fonte que fique melhor para esse texto. Tudo bem simples e bem fácil. Aqui eu estou terminando de fazer o banner, só os ajustes finais ali, mudo a fonte, crio camadas específicas para fazer a exportação separado delas
para poder fazer uma animação bem simplesinha, que é aquelas que vocês viram no começo do vídeo, e não tem muito o que falar aí é só finalização mesmo. Ali eu não gravei, mas eu exportei as camadas separadamente do meu banner, todas elas com transparência em PNG, e agora eu vou criar uma base de um site para fazer a animação através da estilização em CSS com keyframes. A técnica que eu utilizei para fazer essa animação é bem simples, talvez não seja a mais adequada, mas ela de qualquer forma é bem leve e rápida para um site. Mas enfim, eu criei um site, aí está a base do HTML dele, e a partir disso, com keyframes do CSS, eu fiz a animação nas camadas que eu queria. Porque lembra que eu exportei camada por camada? Então, eu adiciono essas camadas ao meu site, coloco a tag img lá e faço a requisição delas. E no CSS eu digo que elas têm uma posição absoluta, uma posição fixa. Quando eu digo isso, elas vão sobrepor umas às outras e vão ficar exatamente igual ao banner que a gente tinha criado. Se vocês olharem no trecho da imagem ali, vocês vão ver que a primeira vez que eu carrego essas imagens, elas ficam uma embaixo da outra. A partir do momento que eu coloco que a posição delas é absoluta ou posição fixa, elas sobrepõem uma outra e fica exatamente o banner que a gente tinha criado lá no Inkscape. A partir disso, eu dou um ID para as imagens que eu quero que tenham algum tipo de animação, que no caso é a mulher e o padrão geométrico, e a partir disso, com o keyframe do CSS, eu pego e falo que a posição inicial da moça vai ser uma e vai terminar em outra, e a posição e as cores do padrão geométrico elas vão inverter. Eu não deixo elas inverterem 100%, porque senão elas ficam uma grande parte do tempo cinza, mas eu deixo que elas invertam para ter uma mudança de cor ali. Então é basicamente essas duas animações que eu fiz, elas são bem simples, mas se fosse uma página de internet, por ser estático, ficaria meio ruim. E se você colocar essas animações, por mais pequenas que sejam, elas já tiram um pouco da parte estática do site, já quebra um pouco disso. O vídeo já está finalizando, mas se tiver alguma dúvida é só postar nos comentários. Se precisar de algum outro vídeo esclarecendo algum passo a passo que eu fiz aqui, é só pedir que eu possa fazer um tutorial específico para aquele assunto. Caso tenha gostado do banner e queira baixar ele para usar da forma que você quiser gratuitamente, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a página de download dele lá do Pixabay. Pode usar gratuitamente para qualquer finalidade, comercial, não comercial, não precisa atribuir meu nome. Muito obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima.